Olá, seja bem-vindo. Os brasileiros têm cerca de 150 milhões de animais de estimação, com predominância dos cães e gatos. Durante a pandemia da Covid-19, eles foram a principal companhia de milhares de pessoas. E a perda de um pet pode gerar muita dor e sofrimento. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Bianca Gresselli. Ela é doutoranda em psicologia clínica e estuda e pesquisa os fatores de risco à saúde mental dos médicos veterinários e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, e você, Denilson? Eu estou bem, obrigado. O que explica essa paixão do brasileiro pelos animais de estimação? Eu acho que a gente não pode generalizar falando que é uma paixão só do brasileiro. Até porque o Brasil não é o país que ocupa o primeiro lugar no ranking de animais de estimação. Ele está em terceiro lugar atualmente, a nível de curiosidade. Mas é claro que fica evidente que os brasileiros têm uma paixão sim pelos seus pets, né? E a tendência é que isso só cresça. No âmbito da psicologia, Denilson, a gente tem enxergado isso muito como uma questão da criação de vínculo. E por que você acha que existe essa tendência em aumentar a quantidade de pets ou de pessoas com animais de estimação? Alguns estudos já trazem isso, de que a tendência é que aumente, principalmente aumente também o número de gatos, por conta da praticidade, que se tem em cuidar dos gatos, que eles exigem menos, né? E no âmbito da psicologia, a gente enxerga que esse envolvimento está correlacionado principalmente com a questão de companhia. Uma das maiores demandas que tem aparecido com relação aos indivíduos, e não só aqui no Brasil, é uma reclamação com relação à solidão, à sensação de solidão. Então a gente percebe que hoje os animais de estimação estão ocupando muito este papel de companhia e do que a gente chama também de mecanismo de autorregulação. O que é mecanismo de autorregulação? Eles ajudam o ser humano a se regularem emocionalmente. Então este contato com esses animais, o vínculo que se cria, essa companhia, este carinho, né, que a gente observa muito cada vez mais, ajuda as pessoas a se regularem emocionalmente. Como avaliar se o apego aos animais de estimação está dentro de um limite saudável? Cada caso é um caso, né? Como que se dá essa estrutura de vínculo e de relacionamento? Essa questão do apego, que vem do que a gente chama de apego seguro lá de Bowlby, né? Já se comprovou que o vínculo e o apego desenvolvido com os animais são e devem ser considerados tão importantes quanto com seres humanos. A questão é quando isso perpassa alguns limites, que quando começa a se tornar uma dependência emocional. Tanto quando a gente fala de relações de pessoas para com pessoas, que não é saudável se ter uma dependência emocional, o mesmo vale para com esses animais. Como é que a gente pode mensurar isso? A gente tem que avaliar como que está a rotina e como é que se desenvolveu este vínculo desse tutor para com o seu pet. A gente tem visto pessoas que eles cada vez mais não estão se permitindo viver quando esses pets não podem estar incluídos. Isso é um fator que a gente tem de observar para conseguir caracterizar se esse vínculo está saudável ou não. Porque percebe a dependência? Sim, eu percebo. E também, Bianca, eu queria saber de você o seguinte, essa forma que muitas pessoas têm de tratar o animal de estimação, por exemplo, como se fosse um filho, chama de filho, diz que é o pai do bicho, do animal, isso é saudável? Posso olhar para a relação de um tutor e do seu animal de estimação e falar que essa relação não é saudável somente ou unicamente porque ele está chamando esse animal de filho, por exemplo. Eu preciso avaliar todo o contexto. Vamos pensar em exemplos. Às vezes tem tutores que chamam o seu animal de filho, mas quando a gente observa e acompanha este vínculo, não existe uma dependência emocional ali. Assim como pode acontecer de um tutor que não chame o seu animal de filho, mas tem essa dependência emocional. E a gente percebe essa dependência a partir de outros fatores que são analisados nesse contexto também. Da rotina, de como esse tutor se sente quando está longe desse animal. Será que ele está levando a vida dele? A gente percebe que tem tutores que a vida deles viraram estes animais. Percebe? No consultório, principalmente na clínica, a gente tem percebido isso. E principalmente quando vem
a iminência da perda deste animal, seja porque este animal adoece, ou seja porque esse animal está envelhecendo, a gente já tem uma tendência a poder observar de como esse processo de luto pode ser um processo de luto difícil. A gente presencia muito pessoas que deixam de fazer coisas, atividades, né, com outras pessoas, priorizando os animais, né? E em alguns momentos até a pessoa fica assim, tensa, nervosa quando está muito tempo longe do seu animal de estimação. Aí já é um caso a se pensar em procurar uma ajuda? O problema, Edenilson, não está em um animal ocupar este papel importante na família e dele ser considerado um mecanismo de autorregulação. A questão é quando este tutor depende diretamente dessa relação. E o que tem acontecido é que geralmente esse animal está sendo o único mecanismo de autorregulação deste tutor. Por isso que a vida dessa pessoa gira em torno deste animal, percebe? É igual quando a gente fala de pessoas, de mães ou pais, muitas vezes a gente vê isso mais na maternidade, que tem filhos e que a vida passa a girar em torno deste filho. Não é uma maternidade saudável. Assim como também a mesma coisa se repete quando a gente fala nos animais de estimação. Como que fica o emocional de uma pessoa, então, quando ela perde o animal de estimação, seja por uma doença, como você falou, ou pelo envelhecimento natural do animal? O processo de luto, ele é subjetivo. Acho que isso é a primeira coisa que precisa ficar bem clara. E ele é um processo que ele é saudável e que ele é esperado, inicialmente. A gente não tem como colocar como que cada processo de luto irá se desenvolver, nem para um mesmo indivíduo, tá? Às vezes um tutor perde um animal de estimação hoje, daqui a um ano ele perde outro, os processos de lutos vão ser diferentes, porque esses animais eram diferentes, porque o momento de vida é diferente. Então, eu não tenho como colocar como se fosse uma receita de bolo, de passo a passo, sabe? Que necessariamente todo o processo de luto vai ser difícil. A gente tem que olhar cada caso. Por quê? Porque o processo de luto, assim como a gente estava falando da questão de ser multifatorial, também se aplica neste caso. Quais são as experiências passadas que esse tutor tem com o processo de luto? Será que é a primeira vez que ele está perdendo um animal de estimação? Ou será que é a primeira vez que ele passa por um processo de luto de algo ou de alguém que se tem um vínculo muito próximo? Como que essa pessoa encara esse assunto da morte e do morrer? Tem pessoas que falam sobre isso, que são mais abertas sobre isso. Tem pessoas que não, que esse tema ainda é um tabu, que evita falar sobre suas emoções e sentimentos. Que rede de apoio essa pessoa tem? Rede de apoio é fundamental num processo de luto. Poder falar sobre como está se sentindo, sobre as suas emoções, é um primeiro passo que a gente indica para que esse processo de luto possa se desenvolver. Então, isso também vai ser um fator que ele vai se diferenciar de indivíduo para indivíduo, porque existem pessoas que têm rede de apoio, existem pessoas que não. Então, toda essa questão multifatorial vai precisar ser olhada para que eu possa te responder se, então, esse tutor ele vai passar por um processo de luto difícil ou não. Entende? Não posso estabelecer isso como uma regra. Mesmo que ele tenha esse vínculo próximo e intenso, vamos colocar assim, com esse animal de estimação. Na média, pela sua observação e pelos estudos que já existem, o luto pela perda de um animal, ele é um processo muito diferente da perda de uma pessoa, de um ente querido? No sentido de âmbito emocional, não. Inclusive, precisa ser validado tanto quanto. Porque o que determina como que um processo de luto vai acontecer, um dos pontos que determina é que vínculo eu tinha com aquilo que foi perdido. Perceba que o sofrimento está muito atrelado à questão do quanto de amor e de sentimento eu tinha por aquilo que foi perdido. Certo? O que a gente observa atualmente é que o processo pela perda do animal de estimação, ele tende a ser chamado de um luto não autorizado. O que é um luto autorizado? É um luto em que a sociedade não valida este sofrimento. São aquelas frases que ainda existem, apesar dos animais de estimação estarem aí cada vez mais crescendo, como a gente comentou anteriormente, mas ainda existem pessoas que trazem aquelas frases assim: você está sofrendo por causa de um bicho? Vai lá e compra outro, é só um animal, né? Não é nada demais. Isso é não permitir que essa pessoa expresse o sentimento dela
em torno desse processo, dessa dor, né? E isso pode ser um grande complicador para o processo de luto, as pessoas não conseguirem falar sobre a dor que estão sentindo. Então, como eu te disse, no ponto de vista emocional, ambos tipos de processos, eles devem ser validados, e a gente não pode colocar que pode se sofrer por causa de uma perda de uma pessoa e não pode por causa de um animal. Porque só quem está passando pelo processo é que vai poder falar como está se sentindo diante disso. Você fez uma citação, né, que é um chavão, muita gente fala sobre isso, né? É só um animal de estimação, vai lá e compra outro, né? Isso na prática, para quem tem apreço pelo animal de estimação, isso não funciona. Não adianta você comprar um outro, por exemplo, um outro cachorro da mesma raça, até se for o caso o mesmo nome, porque o sentimento é outro, é isso? Exatamente, inclusive isso pode até complicar, Edenilson. Existem pesquisas que já mostram que geralmente quando recomendam-se que esses tutores comprem outro e coloquem outro no lugar, tem uma grande possibilidade de que este animal que veio para ocupar este vazio, este lugar, que ele seja abandonado. Por quê? Porque geralmente esse tutor tem uma tendência a criar expectativas de que este animal que está vindo vai ocupar o lugar daquele que morreu. Então vai ser parecido, tem muitos tutores que às vezes dão até o mesmo nome para esses pets que estão vindo ocupar este lugar. Só que os animais também possuem personalidades, né? Às vezes eu tinha um pet que ele era tranquilo, que ele não estragava nada, que ele era sociável com outros animais, e de repente agora eu tenho um que ele gosta de ficar mais quieto, que ele briga com outros animais, né? E aí essas expectativas vão ser quebradas, e aí por isso que vem essa estatística de muitas vezes acontecer esse processo de abandono. Por isso que geralmente a gente não traz essa recomendação de já correr e comprar outro ou adotar outro animal e colocar no lugar. Primeiro vivencia-se esse processo de luto, que inclusive não tem um tempo determinado, é subjetivo também. Que rituais devem ser seguidos, né, a partir da perda do animal? Que rituais a pessoa deve seguir para elaborar melhor esse processo de luto? O que fizer sentido para ela, Edenilson? Eu te respondo dessa forma, porque você vai perceber que praticamente a maioria das respostas que eu estou te trazendo não vamos colocar as respostas em caixinhas, vamos tornar cada vez mais esse processo de luto, de perda dos animais de estimação ou de perda de qualquer tipo de perda que seja subjetivos. Então, existem sim alguns rituais já que são recomendados, como cremação, o próprio enterrar. Tem pessoas que às vezes fazem as patinhas, tem pessoas que eu vi que estão fazendo pingentes, enfim. Porque já existem empresas que estão trabalhando com isso, e isso pode ser recomendado, mas o importante é que faça sentido para aquela pessoa que está fazendo o ritual. Entende? Ela que vai precisar pensar, talvez, naquele momento, o que mais vai ajudar que este ritual, a gente precisa entender que o ritual é algo que é simbólico, que vai vir para ajudar essa pessoa a passar por essa simbolização desse processo de luto. Então, por isso que o sentido deve ser estritamente para ela. E o luto pela perda dos pets, ele é igual para adultos e crianças? Não tem como a gente falar, Edenilson, se é igual ou não. A diferença é que, às vezes, algumas crianças, a depender da idade, porque também tem essa faixa etária que ela se amplia, né? Uma coisa eu falar de uma criança de 2, 3 anos, outra coisa eu falar de uma criança de 9, 10 anos, porque daí esses saltos das idades fazem grande diferença na questão cognitiva, de qual é o nível de compreensão que essa criança tem. Mas o que geralmente acontece é que os adultos, por conta de processos próprios, de dificuldade de entrar em contato com esse assunto da morte, do processo de luto, por vezes querem proteger as crianças e evitam conversar sobre isso com elas. E isso é errado. Na verdade, as crianças, elas geralmente têm uma compreensão para falar sobre o assunto. Às vezes a gente acaba precisando mudar uma palavra ou outra para que elas possam compreender. A gente não vai levar tantas palavras técnicas, né, tantas palavras assim para a criança, mas a gente vai conversar com essa criança da mesma forma que iria conversar com um adulto. Como que os pais devem conduzir esse processo de luto com as crianças, por exemplo?
Falar de forma aberta, né? Ser sempre verdadeiro. Às vezes, se esse próprio adulto já tem uma dificuldade que é sua, né? Não sei como conversar, busque a ajuda de um profissional, busque a ajuda de um psicólogo que possa ajudar nesse processo de realizar essa comunicação, mas a regra sempre vai ser a mesma, de falar a verdade. Até porque, Edenilson, essa construção, essa dificuldade que se tem hoje sobre lidar com a morte, lidar com o processo de luto, a gente não nasce com essa dificuldade. Essa dificuldade, ela vem principalmente por conta dessas construções culturais que a gente tem. E as crianças, elas acabam depois se tornando adultos que têm essa dificuldade de falar sobre esses temas porque não foram ensinados da forma correta durante a sua infância. Então eu costumo falar que inclusive é uma grande oportunidade para os seus pais já começarem a trabalhar com seus filhos desde cedo, quando acontecem essas situações, de como é importante falar sobre esse assunto e de como se tem abertura dentro de casa para se falar sobre o assunto. Porque assim, hoje, essa criança que é uma criança e futuramente vai ser um adulto, vai entender também, vai continuar propagando este comportamento da compreensão de que ela pode falar sobre esse assunto e deve. E no caso dos idosos, como a gente deve proceder? Não muda também, Denilson, seguindo a mesma regra. Sempre a gente tem que tomar um cuidado só de compreender se aquela pessoa que está ali na frente, se ela tem a compreensão da linguagem que eu estou utilizando, porque por questões de aspectos culturais, sociais, às vezes as linguagens elas precisam ser adequadas para o indivíduo que está me ouvindo. Então eu preciso escolher as palavras com cuidado. Eu vou te dar um exemplo que eu já observei na área da medicina veterinária, trabalhando com veterinários. Nem todo mundo sabe que a palavra óbito significa morrer. Então já viu veterinários falando para o tutor que o animal tinha ido a óbito e o tutor não tinha entendido e ficou com vergonha de perguntar. E saiu e foi embora sem entender que o animal dele havia morrido. Então geralmente a gente recomenda que sejam nesses momentos, escolham palavras que sejam claras, que sejam diretas, que sejam objetivas. Tenha certeza que a pessoa que está ouvindo, ela entendeu aquela informação, tá? Mas essa regra, ela vale para todas as faixas etárias, indiferente de ser criança, adulto ou idoso. Depois de quanto tempo, em média, mais ou menos, caso esse luto não seja elaborado, a pessoa deve procurar uma ajuda profissional? A gente não estabelece um tempo para o processo de luto. E o processo de luto também, inclusive, não é uma coisa que termina. Ele não tem um fim. O que acontece é que esse processo ele é ressignificado. A gente costuma falar que essa nuance de sofrimento, ele começa a ter uma tonalidade de saudade. Mas não é como se tivesse uma linha de chegada e um fim. Então, esse tempo que geralmente as pessoas querem até determinar, ele não existe. Por quê? Porque cada processo de luto, ele é único. Como que eu, no meu âmbito, vou determinar e falar para você quanto tempo você tem direito de sofrer pela perda que você está vivenciando e só você sabe o campo emocional que isso envolve. Mas é claro que os psicólogos e psiquiatras, a gente pode ir observando as questões que estão em torno disso, né? Será que essa pessoa está começando a ter alguns sintomas depressivos, por exemplo? Será que é alguém que está conseguindo retomar a sua vida, né? As suas atividades? Só que, de novo, isso vou precisar pegar cada caso por caso e, junto deste indivíduo, observar para chegar numa conclusão. E o que fazer, então, para minimizar um pouco ou enfrentar essa perda de uma maneira mais saudável? Primeiro que a gente evita essas palavras de enfrentar, né, que essas palavras de assim, é um desafio, eu vou passar por essa, enfim, porque isso é uma cultura que a gente tem muito de romantização do sofrimento. Então, superar, enfrentar, são palavras que cada vez mais a gente tem que tentar evitar quando a gente fala sobre processos que envolvem sofrimento. Mas o que as pessoas podem fazer, sim, seja quem está passando pelo processo de luto ou a rede de apoio que está junto de alguém que está passando por esse processo, é acolhimento, validação desses sentimentos e dar espaço para que essa pessoa possa expressá-los e manifestá-los de acordo com a necessidade dela. Eu falo que é o famoso a gente aprender a estar com, ao invés de estar para. Qual que é a diferença? Eu vou perguntar para o outro como que eu posso ajudá-lo, ao invés de querer trazer soluções que eu acho que vão ser soluções, mas às vezes são soluções para mim e não são para essa outra pessoa. Bianca, obrigado pela entrevista.
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.